E aí, alunos e alunas, tudo bem? Eu espero que sim, que vocês, as famílias, todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, né, professora Larissa. E nessa aula nós vamos fechar aí, quase fechar, na verdade, o sistema respiratório, certo? Então aqui é a nossa terceira parte deste conteúdo. Por quê? Porque é um sistema realmente, né, com uma complexidade, né? A gente precisa entender esses mecanismos, porque é fundamental para o nosso organismo, tá? Então, vamos lá para a parte 3. Então, nas aulas passadas, nós já falamos sobre as estruturas desse sistema, que são as vias respiratórias. Então, rapidamente aqui, lembrando, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E falamos dos movimentos respiratórios, da inspiração e da expiração, a diferença entre cada um deles, e falamos das trocas gasosas. Então, nessa aula, os objetivos é uma retomada de todo esse conteúdo e ainda algumas curiosidades sobre o sistema respiratório humano, tá? Então, por meio do sistema respiratório, nós já sabemos que a gente absorve gás oxigênio do ar, que vai ser utilizado pelas nossas células, então um processo que a gente chama de respiração celular, porque é dentro da célula. Com esse processo, as células liberam energia necessária para nos manter vivos e ativos, tá? Então não basta só comer, a gente precisa estar respirando também, porque esses dois produtos, oxigênio, né, e também componentes da alimentação, que vão fornecer energia para as nossas células. Nós também, através do sistema respiratório, eliminamos o CO2, que é o gás carbônico, tá? Por quê? Porque em níveis elevados, a gente já viu, ele é tóxico. Então, a gente precisa estar absorvendo, fornecendo para as células oxigênio e liberando gás carbônico. E esse é o papel do sistema respiratório. Temos um quiz aqui que diz o seguinte: fazem parte das vias respiratórias todas as estruturas, exceto uma. Então, tá bem fácil para identificar qual delas não pertence às vias respiratórias. Na opção A é a faringe, na opção B a laringe, na opção C o esôfago ou na opção D a traqueia. Faringe é uma estrutura das vias respiratórias, inclusive comum ao sistema digestório e respiratório. A laringe fica na região da garganta, o ar passa por ela, então ela faz parte sim das nossas vias respiratórias. O esôfago é o canal que vai conduzir o alimento lá para o estômago, então ele pertence ao sistema digestório e não respiratório, né? E a traqueia é esse cano, esse tubo aqui, feito de anéis cartilaginosos, que conduz o ar até os pulmões. Então, a única estrutura aqui que não pertence às vias respiratórias era o esôfago. Por isso que a nossa resposta correta era a alternativa C. Seguindo aqui, então, vamos relembrar as estruturas que a gente já viu do sistema respiratório. Então, nós temos as cavidades nasais,
porque a gente tem, né, duas narinas, tá? Então as cavidades nasais são divididas por uma cartilagem. Nós temos a faringe, olha só, estrutura comum ao sistema digestório e respiratório. Logo abaixo da faringe, a gente viu que tem uma válvulazinha, tipo uma tampinha, que vai fechar o canal quando estamos engolindo um alimento, impedindo que esse alimento desça aqui pela traqueia. Pode acontecer? Pode. Nesse momento, se isso acontece, a gente se engasga, certo? Então, para impedir que isso aconteça, né, a epiglote, essa tampinha, fecha o canal no momento em que estamos nos alimentando. Mas e aí? O ar passou pela faringe, nós temos nessa região da garganta a laringe, nós temos a traqueia, que é este tubo, e aí quando ela se ramifica, nós temos os brônquios. Lá dentro dos dois pulmões, os pulmões são órgãos meio rosados, onde nós temos dentro deles os bronquíolos, que são tipo essas raízes, né? Parecem raízes de árvores, quando a gente olha nas representações, nas imagens, que são ramificações dos brônquios. Depois, lá na pontinha de cada bronquíolo, nós temos os alvéolos, que aqui na imagem não estão aparecendo, né? Mas a gente sabe que são estruturas microscópicas aí, que estão lá dentro dos pulmões. E lembrando também que abaixo dos nossos pulmões, nós temos o músculo que vai estar aí atuando no controle dos movimentos respiratórios. E esse músculo, a gente já sabe, é o diafragma. Então, essas são as estruturas do sistema respiratório, tá? Estamos relembrando aqui. Agora que já relembramos, fica fácil para você responder, para você identificar as estruturas que estão enumeradas. Inclusive, já fizemos esse exercício em outro momento. Então, tá fácil, né? Você pode consultar o seu material, mas tenta fazer sem ele e aí, caso surjam dúvidas, aí você pega o material para consultar. Vamos lá? Então, conseguiu identificar as estruturas? A estrutura 1 são as cavidades nasais. A estrutura 2 estava indicando a boca, que também, né, vai fazer parte desse sistema aí, principalmente na expiração. A terceira estrutura indicada era este tubo, que é a traqueia. Número 4 estava indicando aqui os pulmões. Poderia colocar pulmões? Poderia colocar brônquios, bronquíolos? Poderia, porque olha só,
aqui dentro, né, está mostrando essas ramificações, que são os bronquíolos, tá? Então, são os pulmões e dentro dos pulmões, os bronquíolos. E 5 está me indicando o músculo que fica abaixo dos pulmões, que é o diafragma, tá? Seguindo, então, temos mais um exercício aqui e esse diz o seguinte: identifique as estruturas do sistema respiratório de acordo com as descrições. Então, são duas para você identificar. Na letra A diz o seguinte: tubo compartilhado pelo sistema digestório e respiratório. Ou seja, estrutura comum que faz parte aí dos dois sistemas. Qual é? Você vai preencher. E na B, local onde ocorrem as trocas gasosas. Que local é esse? Então, tenta responder aí e eu já volto. Então, a estrutura comum ao sistema digestório e também respiratório é a faringe, né? A laringe fica já na garganta, a faringe que fica antes ali, que é por onde passa tanto o ar quanto os alimentos. Então, lembrando que daí embaixo dela a gente vai ter a epiglote, né? Que vai fazer aquele trabalho de impedir que os alimentos sigam para o canal do ar, tá? Mas a estrutura comum aqui a esses dois sistemas é a faringe. E o local onde acontecem essas trocas gasosas é lá nos pulmões? É, mas qual é a estrutura funcional dos pulmões? São os alvéolos pulmonares. É dentro deles que acontecem essas trocas gasosas, que a gente também chama de hematose. Então, lembrando os movimentos respiratórios, a gente viu que durante a respiração nós temos dois movimentos, a inspiração e a expiração. Esses movimentos, né, juntos, a gente chama de ventilação pulmonar. Então, inspiração, quando acontece a entrada do ar atmosférico no nosso sistema respiratório. Expiração, quando a gente vai eliminar, soltar esse ar dentro do nosso, que está dentro do nosso sistema respiratório para o meio externo. Então, olha o sentido das flechinhas. Inspiração, o ar entrando, expiração, o ar saindo, sendo eliminado. Agora, vamos ver se você realmente prestou atenção nas aulas passadas, nesta aula, com um quiz que está bem fácil. Diz o seguinte: esse conjunto de movimentos, inspiração e expiração, ele é denominado na opção A,
fagocitose? Na opção B, hematose? Na opção C, ventilação pulmonar? Ou na opção D, ventilação mecânica? E então? Conseguiu lembrar qual é o nome desse conjunto de movimentos? Ventilação pulmonar. A inspiração e a expiração nós chamamos esse conjunto de ventilação pulmonar. Fagocitose é um processo lá da defesa do organismo. Hematose é um processo onde acontecem as trocas gasosas. E ventilação mecânica? Você já ouviu falar desse termo aqui? Eu aposto que já. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente escuta muito ventilação mecânica. É quando a ventilação pulmonar não está acontecendo como deveria. E aí precisa de uma máquina, de um aparelho que faça esse trabalho para a pessoa naquele momento, né? Que ela está passando por uma dificuldade respiratória. Então a nossa resposta aqui era a alternativa C. Essa ventilação pulmonar, ela é resultado, então, da movimentação, da contração ou do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então, lembrando aqui que o diafragma, ele é um músculo exclusivo de mamíferos, tá? Então, outros animais fora do grupo dos mamíferos não têm diafragma. E ele fica logo abaixo dos nossos pulmões, né? Então, essa estrutura em destaque aqui é o diafragma. E os músculos intercostais são os músculos que nós temos entre as costelas. Então, diafragma e músculos intercostais vão estar ali juntos, trabalhando, fazendo com que a gente tenha essa ventilação pulmonar, certo? Já na inspiração e na expiração, esse movimento de músculos intercostais e de diafragma é diferente. Vamos ver se você lembra? Então, um exercício agora diz o seguinte: observe as imagens e explique o que ocorre com o diafragma e com os músculos intercostais durante a inspiração. Então, eu coloquei aqui a imagem para facilitar, para você lembrar, tanto da inspiração quanto da expiração. Eu coloquei destacado aqui em vermelhinho, aqui embaixo, para ficar mais fácil de visualizar, tá? O diafragma. Eu coloquei ele com uma leve curvatura, inclusive, para te ajudar a lembrar o que acontece com ele durante esses movimentos. Então, analisa as imagens e tenta descrever aí o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração, da entrada de ar. Vamos lá?
Na inspiração, vamos ver a imagem maior aqui. Na inspiração, percebam que o volume dessa cavidade, do que a gente chama aqui de caixa torácica, né? Ele tá aumentado. Ele tá, parece que com mais volume. Por quê? Porque os músculos intercostais, esses músculos que a gente tem entre as costelas, eles estão contraídos, tá? Então, durante a inspiração, acontece a contração desses músculos. E o diafragma? O diafragma, quando ele está contraído, ele abaixa, ele desce. E é justamente isso que vai fazer os pulmões se encherem de ar. Então, durante a inspiração, os músculos que estão entre as costelas, que a gente chama de intercostais, se contraem e elevam. Então, por isso que inspirou, sobe a caixa torácica. Parece que ela aumenta de volume. Enquanto que o diafragma, coloquei até uma marquinha vermelha aqui para mostrar que ele desce, certo? Fazendo os pulmões encherem de ar. Já na expiração, olha o que acontece com o volume do tórax. Diminui. E, consequentemente, esse relaxamento dos músculos e também do diafragma faz com que ele suba. Ele volta ao normal ali. E quando ele sobe, ele empurra o ar de dentro dos pulmões para fora do organismo, tá? Então, essa é a diferença, né, entre a inspiração e a expiração. Mais uma vez aqui, detalhado, para não ficar dúvida, na inspiração, os músculos que estão entre as costelas se contraem, por isso que nosso peito estufa. Enquanto que o diafragma também contraído, só que ele abaixa, ele se movimenta para baixo. Olha só a flechinha. Músculos intercostais, né, que estão nessa região das nossas costelas, estão contraídos e o diafragma contraído abaixa, certo? O ar entra. Então, isso é inspiração. Olha lá o GIF, ar entrando, passando pelas vias respiratórias, diafragma abaixando, inspiração, tá? O objetivo da inspiração qual é? Mandar ar carregado de oxigênio. Já na expiração, olha como o volume da caixa torácica parece menor, porque os músculos relaxam. E ao mesmo tempo que esses músculos intercostais relaxam, o diafragma também relaxa. Quando ele relaxa, olha o que acontece com ele, sobe. E ao subir, ele vai fazer com que o ar que estava dentro dos pulmões seja jogado para fora. Então, isso é a expiração. E olha só o GIF aqui da expiração. Diafragma subindo, empurrando ali os pulmões, o ar, ó, a flechinha indicando a saída do ar, né? Então, expiração. Agora temos mais um quiz aqui e esse diz o seguinte: as estruturas em destaque, então essa estrutura que está destacada aqui, né, porque ela é microscópica, a gente não vê, tá? Mesmo, né, com um pulmão, por exemplo, né, num procedimento em que o médico esteja vendo o pulmão, essa estrutura lá dentro dos pulmões só com microscópio, ela é muito minúscula, tá? Essas estruturas são as unidades funcionais dos pulmões, onde ocorre a hematose. A hematose são as trocas gasosas. Que estruturas são essas? Na opção A, são os brônquios. Na opção B, os bronquíolos. Na opção C, a epiglote. Ou a opção D, os alvéolos.
Essas estruturas microscópicas que nós temos milhões dentro dos pulmões, que parecem uns saquinhos ali, umas bexiguinhas, elas são denominadas alvéolos, os alvéolos pulmonares. Então não pode esquecer mais, é dentro desses alvéolos que acontecem as trocas gasosas. Então olha só, novamente os alvéolos aqui, lembrando que eles são bem vascularizados, tem muitos capilares, muitos vasinhos sanguíneos ali, chegando até eles. E é justamente por isso que é ali que acontecem essas trocas gasosas. Essas trocas gasosas, que a gente também chama de hematose, como que elas acontecem mesmo? Pela diferença de concentração de gases. O que é essa diferença de concentração? O nosso corpo, ele vai tentar, não vai conseguir, mas ele vai tentar igualar as concentrações de dentro e de fora do alvéolo. Então, por exemplo, aqui é o vaso sanguíneo, o capilar, né? Em azul, a parte que está cheia de gás carbônico, em vermelho, a parte que está cheia de oxigênio. Então, o que acontece no nosso organismo? Quando a gente inspira, esse ar atmosférico que a gente respira, ele vai estar cheio de oxigênio. E aí ele vai chegar e lá nos alvéolos tem muito oxigênio, só que no sangue tem pouco. Então ele vai tentar igualar a quantidade. Então ele vai jogar, vai soltar esse oxigênio de dentro dos alvéolos no sangue. E aí o sangue vai levar esse oxigênio para o corpo inteiro. O gás carbônico, que ele está vindo do corpo inteiro, né, no sangue, o sangue carregado ali de gás carbônico, ele precisa ser eliminado, porque muito gás carbônico, a gente já viu, é tóxico. Então, se tem mais gás carbônico no sangue do que no alvéolo, o que o corpo vai fazer? Vai tentar igualar a concentração. Ou seja, ele vai passar aquele gás carbônico do sangue para o alvéolo. E daí? E daí que, através dos alvéolos, eles vão subir, esse gás carbônico vai subir pelas vias respiratórias e você vai expirar, vai eliminar esse gás carbônico, certo? Então aqui mesma coisa, né? Uma imagem que representa o mesmo processo, lá nos alvéolos, né? Os vários capilares em volta e aqui mostrando em detalhe esse alvéolo, uma partezinha desse alvéolo onde estão acontecendo as trocas gasosas. As bolinhas em azul estão representando o gás carbônico e em vermelho o gás oxigênio. Então percebam que aqui, ó, no vaso sanguíneo tem muito mais gás carbônico do que dentro do alvéolo. Então só tem 2 bolinhas aqui, enquanto que aqui, né, tem 5. O que acontece? Por conta dessa diferença de concentração, gás carbônico entra no alvéolo e aí você vai expirar. Já o gás oxigênio está chegando, então está cheio de oxigênio no alvéolo. Se tem mais no alvéolo que no vaso sanguíneo, ele tende, né, a querer igualar essa concentração. Então o gás oxigênio passa para o sangue e aí o sangue vai transportar, vai levar esse oxigênio para o corpo todo. Tá? Então, esse processo é fundamental. Agora, temos uma questão aqui, que é uma cruzadinha sobre o sistema respiratório. Para isso, para responder essa cruzadinha, você vai copiar aí no seu material as perguntas, tá? E também, né, os quadradinhos ali, para que você possa encaixar a resposta. Então, primeiro, você vai copiar as questões das horizontais, tá? Então, número 1, número 4 e número 5. E na sequência, as verticais, que são as questões 2 e as questões 3, certo? E aqui temos a cruzadinha, que você vai copiar também os quadradinhos, né? E aí vai tentar responder com as palavras, né, correspondentes aí. Vou te dar um tempo para que você possa resolver e eu volto aqui para a gente fazer juntos essa correção. Vamos lá?
Conseguiu resolver toda ela? Vamos ver se você acertou. Então, a primeira, na horizontal, era o movimento de entrada de ar. Movimento que o ar atmosférico entra, nós denominamos inspiração. Ainda na horizontal, a número 4 era o movimento de saída do ar. Quando a gente elimina o ar, que está rico em gás carbônico, esse movimento é denominado expiração. Na 5, ainda na horizontal, ela pedia, né, o nome dos órgãos de cor rosada, que são os principais, né, do nosso sistema respiratório, são os pulmões. Depois a gente tinha as verticais. A número 2 perguntava as unidades funcionais, onde acontecem as trocas gasosas, né, lá dentro dos pulmões, são os alvéolos. E a 3, ainda na vertical, perguntava o nome do tubo por onde o ar desce, né, e vai chegar lá dentro dos pulmões. Esse tubo é denominado traqueia. Então, lembrando que nesse tubo também temos cílios revestindo ele, né? Então, além da filtração lá nas cavidades nasais, a traqueia também funciona como um excelente filtro para proteger o nosso sistema respiratório, tá? Então, essa era a nossa cruzadinha da número 4. E agora, algumas curiosidades sobre o sistema respiratório. Você sabia que o pulmão direito, ele é um pouquinho, não muita coisa, mas ele é um pouquinho maior que o esquerdo? Isso se deve também pela questão do posicionamento do coração, que acaba tomando ali, né, uma parte do espaço. O coração fica mais voltado, né, para o lado esquerdo ali da nossa caixa torácica. Outra coisa, né, que não está aqui, mas acabei lembrando, você já reparou que todos os nossos órgãos vitais estão protegidos, bem protegidos? Então, assim como o coração, os pulmões também estão protegidos dentro do tórax, né, dentro de ossos. Outra curiosidade, a água ajuda a limpar os pulmões. A água, ela vai ajudar a fazer um bom funcionamento de todos os órgãos, tá? E com os pulmões também. Então é essencial se manter hidratado. E você já sabe, né, que o ideal aí são 2 litros por dia, tá? Mais ou menos, né, essa quantidade para manter o nosso corpo com a quantidade adequada aí de hidratação, né, de água. Os nossos pulmões têm mais ou menos 600 gramas de peso, isso o direito, enquanto que o esquerdo 500 gramas. Por conta, né, da diferença de tamanho. Soluço. Você já soluçou, já teve, né, soluço? Algumas pessoas chamam de jojoca. Por que isso acontece? O soluço nada mais é do que uma contração involuntária do diafragma. Quando esse músculo, ele, por algum motivo, ele está contraindo de uma forma errada. Até que ele se acerta ali, essas contrações voltem ao normal, a gente tem esse soluço, tá? Então, respirar calmamente, né? Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, tomar água, isso pode ajudar sim a fazer com que esse diafragma volte, né, a funcionar perfeitamente. O espirro, por que a gente espirra? Muitas vezes o espirro ele tem uma função importantíssima, é tentar jogar para fora, eliminar algo que está ali incomodando as nossas vias respiratórias. É uma proteção. Assim como a tosse, tá? Que também é um mecanismo de defesa. Quando a gente tem alguma coisa incomodando as vias respiratórias, a gente ou espirra ou tosse, mas é uma forma involuntária do seu corpo tentar te proteger. E existem várias técnicas de respiração que podem ajudar a gente a dormir melhor, a diminuir a ansiedade, o estresse, tá? Então, trabalhando a respiração, a gente consegue melhorar vários aspectos da nossa vida também. E aí, uma última questão da aula de hoje. Por que é essencial, por que é o ideal a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Você lembra? Escreve, anota aí a resposta, eu já volto aqui para a gente corrigir.
Conseguiu lembrar a importância de respirar pelas cavidades nasais, pelo nariz e não pela boca? Quando a gente respira pelo nariz, lá nas cavidades nasais, lembrando que é uma região bem vascularizada, isso vai fazer com que aqueça o ar, umedeça esse ar também, então ele vai entrar numa temperatura muito mais adequada, tá? E principalmente, como tem muco e pelos nessa região, o que vai acontecer é a filtração do ar. Então tem muito menos chance de sujeira, poeira, micro-organismos entrarem no sistema respiratório. Quando nós respiramos pela boca, olha o que acontece. Nós não temos esse filtro e nem a temperatura do ar vai entrar adequada. Então a chance de um ar contaminado, de micro-organismos entrarem no sistema respiratório é muito maior. Então respirar pela boca facilita infecções, tá? Então o ideal é respirar pelo nariz. Claro que às vezes, né, a gente quando tá trancado acaba respirando pela boca, mas não é o ideal, certo? E fechando então essa aula, nós vimos então, né, revisamos aí as estruturas do sistema respiratório, as vias respiratórias e os pulmões. Nós revisamos os movimentos de inspiração e expiração que acontecem por conta, né, da contração e do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. E nós vimos ainda que as trocas gasosas, também chamadas de hematose, acontecem nos alvéolos. E por que elas acontecem? Por conta dessa diferença de concentração de gases. O nosso corpo tenta igualar, por isso que o oxigênio vai entrar, né, ali na corrente sanguínea e circular, e o gás carbônico da corrente sanguínea vai para os alvéolos para que a gente elimine, expire esse gás carbônico, certo? Então, finalizamos mais uma aula por aqui. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.